dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é um novo formato de vídeo que a gente vai começar a fazer, onde eu vou falar dos países que eu viajei, que eu morei, que eu conheci e trazer mais informações desses países enquanto vocês veem imagens de fotos que eu tirei ou vídeos que eu tirei nesses países, dos quais a gente vai falar aqui ao longo desta série, beleza? Então fica aí no nosso esquema podcast e hoje a gente vai falar sobre um país que eu gosto muito, um país onde eu vivi 3 anos e meio e hoje está entre os 10 em renda per capita. Em 2020 ele foi o número 4. É um país que fala inglês, possivelmente vai ser o país que vai substituir a Inglaterra na função de imigração nos próximos anos, justamente por causa do Brexit. Mas a gente não vai falar só disso, a gente vai dar uma geral na história da Irlanda para a gente entender o que aconteceu com esse país, o seu desenvolvimento, além de pontos negativos e positivos que aconteceram e vão acontecer no futuro. Mas para entender um pouco mais sobre esse país, a gente tem que voltar a 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, esse país era chamado de Homem Doente da Europa, onde o desemprego chegava a 19%, o caos econômico e social dominavam o país e as pessoas estavam desesperadas, saindo desse país, passando necessidade, com muita reclamação e o país entrando em colapso. E aí a gente volta um pouquinho mais para trás. Em 1920, era um país subdesenvolvido, com 90% da economia vindo da agricultura. E na crise de 1929, a crise mundial, tudo isso piorou. Foi então que seus governantes da época tiveram uma ideia fenomenal: copiar algumas medidas econômicas adotadas em países comunistas e socialistas, visto que eles não tinham informação sobre esses países estarem sofrendo tanto com a crise de 1929. Então eles começaram a entrar ali com protecionismo, um alto imposto, estatização de várias empresas e proibição de capital estrangeiro. Algumas medidas me lembram aí o nosso país, o Brasil, e outras medidas me lembram aí Cuba e outros países aí, Venezuela, com um protecionismo muito alto, a proibição da entrada de capital estrangeiro. Essas medidas copiadas do modelo comunista vieram no intuito de industrializar o país, retomar o crescimento econômico, mas como de praxe essas medidas não deram certo. E logicamente deu errado, mas eles demoraram praticamente 30 anos para perceber isso, porque era algo de muito longo prazo para ter algum resultado. Infelizmente, essas medidas acabaram piorando a situação do país, aumentando o desemprego, gerando uma recessão generalizada, uma emigração da população, principalmente para os Estados Unidos e para a Inglaterra, onde as pessoas estavam praticamente fugindo do seu país, coisa que acontece muito hoje nos países subdesenvolvidos. Essa imigração fez com que a população do país caísse de 8 milhões para 4 milhões, ou seja, praticamente 50%. Infelizmente, esse país foi mais um que confiou na desinformação e na propaganda socialista comunista da época. Lembrando que na época não tinha esse mesmo nível de comunicação que a gente tem hoje, ou seja, tudo que os governos passavam nas rádios ou nas informações internacionais era o que os outros países absorviam, ou seja, era muito mais fácil você enganar o máximo de pessoas, não só ao redor do mundo, como também dentro do seu país. Só em 1957 eles decidiram começar a mudar e abriram a economia para capital estrangeiro, começaram a privatizar empresas, entraram na União Europeia e a partir daí eles começaram a utilizar esse apoio para crescer e mudar toda a sua cultura, que era envolta por corrupção, impostos muito altos, chegava até 60% do salário do funcionário e muita burocracia. Isso me lembra bastante o nosso país, o Brasil, que tem muita burocracia, impostos muito altos e muita corrupção. Isso acontecia desde antes de 1920 até 1957 na Irlanda. Em 1987 eles tiveram uma mudança de governo, cortaram impostos de 36% do salário para 22%, diminuíram a burocracia, cortaram gastos públicos em empresas públicas, diminuíram impostos também sobre empresas, deixando esse imposto sobre empresas a 12%, o que gerou um interesse muito grande de empresas internacionais se colocarem na Irlanda e ela praticamente se colocou ali como um ponto-chave da Europa. Em 2008 eu estava lá e esse país foi um dos que se recuperou da crise mundial muito mais rápido do que os outros, tanto que eu, na empresa que eu trabalhava no momento, praticamente nem senti o que acontecia no mundo. E ela teve uma recuperação e um crescimento do PIB de 25% em 2015, ou seja, é um país que ainda continua crescendo. Uma coisa que vai acontecer e é natural é que a Irlanda vai ser o país que vai substituir a Inglaterra
nos próximos anos em relação à imigração. O que a gente tem que ter consciência é que essa imigração pode ser positiva para o crescimento econômico do país, desenvolvimento não só das pessoas que lá chegam, mas também das pessoas do próprio país, mas também pode destruir o país rapidamente. Quando as pessoas que mudam para essa nova cultura não se adaptam, começam a gerar mudanças e transformar esse país no seu país de origem. Isso acontece muito na maioria das culturas, porque a maioria das pessoas estão indo para os países por causa do dinheiro e não se adaptando àquela cultura e para se manter vivendo lá por um longo período. Ou muitos desistem e voltam, e outros ficam nesse país para tentar mudar. Isso é o que tem acontecido, a gente já tem visto na Inglaterra acontecer muito, e esse foi um dos motivos que fez a Inglaterra sair da União Europeia, sendo que o problema de imigração na Inglaterra não é relacionado diretamente a pessoas da União Europeia, porque o que mais gera mudança cultural, social, econômica e política na Inglaterra são culturas orientais e árabes, que têm um impacto maior na Inglaterra e vem mudando ao longo dos anos o seu desenvolvimento. E logicamente eu espero que isso não aconteça com a Irlanda, lembrando que a Irlanda é um país muito menor, e se a Inglaterra sofreu com isso, a Irlanda também pode sofrer ao longo dos próximos anos, e isso pode fazer com que a Irlanda futuramente queira também sair da União Europeia e se fechar um pouco mais para manter ali o seu bom desenvolvimento. Mas se as pessoas que migrarem para a Irlanda nos próximos 10, 15 anos se desenvolverem juntamente com o país, absorverem a cultura, se tornarem parte dela, a chance desse país continuar próximo por muitos e muitos anos é muito grande. Esse foi um raio-x rápido de como foi o desenvolvimento dos últimos 100 anos da Irlanda. E a gente acabou projetando um pouco para o futuro o que pode acontecer com esse país, a depender do comportamento das pessoas, impacto cultural e econômico que a imigração pode causar nesse país, tanto positivamente quanto negativamente. Você acha que o que aconteceu na Irlanda foi um milagre econômico, algo inesperado, ou simplesmente uma interpretação correta dos seus próprios erros e uma correção de curto prazo, seguindo exemplos de outros países, que aconteceu tanto culturalmente quanto economicamente e administrativamente dentro do país, fazendo aqueles cortes necessários? Se você acha que o Brasil pode seguir o exemplo da Irlanda, deixa nos comentários aí embaixo também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seus comentários do que você acha da Irlanda, agora que você conhece um pouquinho mais desse país. Se você quer saber mais sobre a Irlanda, tem vários outros vídeos que eu vou deixar no card e na descrição, e a gente se vê no próximo. Um abraço e até mais.